Capítulo 32, Travesseiros. Quando você pensa em dormir, a identidade do jovem Lorde. Irmã. Lincoln cerrou os punhos e sua aparência ficou feia. Uma sensação desconfortável de raiva subiu das profundezas de seu coração, e ele subconscientemente soltou um chamado para Lincoln, embora não fosse sua intenção. Lincoln sabia que isso era causado pela obsessão de seu predecessor, e era a reação instintiva de seu corpo ao ver a cena na frente dele. Afinal, Lincoln foi o único que tratou seu antecessor com bondade de acordo com suas memórias. Embora ela adotasse uma postura dura e severa, ela era sinceramente boa com ele na realidade. Ela não o tratava com indiferença ou desprezo, como os outros da família. O Lincoln anterior sempre teve um tipo indescritível de amor por Lincoln. Era só que sua irmã era muito notável, enquanto ele mesmo, era um lixo sem nenhum talento. Esse pensamento o humilhava do fundo de seu coração. Agora que tal cena apareceu diante de seus olhos, a obsessão do antecessor obviamente lhe deu uma sensação de má vontade e desconforto. Ainda assim, o antecessor se foi e o de hoje era o Rei Deus do massacre dos céus. Para resolver a obsessão de seu antecessor, ele se esforçou muito nos últimos dias. Há poucos dias, ele chocou a todos ao apontar os erros nas demonstrações feitas pelos professores da Extreme Dale Academy, e até os ajudou a corrigir seus erros. Isso o ajudou a melhorar sua imagem na mente de Lincoln também, e ela acreditava que Lincoln finalmente mudou de ideia e decidiu trabalhar duro em seu cultivo e estudos. Lincoln ficou satisfeito com sua mudança repentina. Ela acreditava que sua persuasão implacável finalmente surtiu efeito, e seu irmão mais novo havia entendido suas preocupações. Lincoln ficou mais do que satisfeito com este resultado. Foi apenas o primeiro passo de seu grande plano de fazer Lincoln vê-lo sob uma luz completamente diferente. Quão difícil poderia ser para um poderoso Rei Deus como ele capturar o coração de uma moça. Mas agora, podia-se ver a geada escorrendo dos olhos de Lincoln. Quem diabos era aquele bastardo, e de onde ele saiu? Ele se perguntou. Como ele ousa tentar se aproximar de seus bens? Ele estava cortejando a morte. Mas logo, os olhos de Lincoln se contraíram quando seu olhar pousou na beleza etérea atrás do jovem. Embora um véu cobrisse o rosto da mulher, ele podia dizer que ela era uma fada emocionante pelo contorno de seu rosto. Claro, o aspecto mais importante em relação à mulher era seu físico especial. Poderia ser o mítico Mysterious Nine Maiden Physique que é mencionado nos registros antigos. O lendário físico que dizem fazer o caldeirão humano de nível mais alto. Pensar que eu iria encontrar tal físico em um lugar como este. Lincoln imediatamente abaixou a cabeça para evitar que alguém descobrisse a anormalidade em sua expressão. Ele não tinha muita certeza sobre sua conjectura e precisava de mais tempo para observar e dar um veredicto final. Afinal, tal físico de caldeirão humano poderia mover até os corações dos deuses mais poderosos. Esse cara poderia ser o jovem Lorde de quem eles estavam falando. Nunca pensei que ele teria tanta sorte. Que pena, ele me conheceu. Lincoln pensou consigo mesmo e logo sua aparência voltou ao normal. Ninguém ao seu redor descobriu nada de anormal sobre ele. O que o surpreendeu, porém, foi aquele jovem estimado olhando para ele com uma estranha luz nos olhos.
Um calafrio muito fraco passou pelo corpo de Lin Qian, mas desapareceu assim que apareceu, era como uma ilusão. Lin Qian. Esse é um bom nome. Gu Shangji elogiou. Sua boa aparência só parecia mais cativante enquanto ele ria, e isso lhe trouxe olhares de admiração de muitas das mulheres do lado de fora do salão. Era a chamada atração por um rosto imortal que todos sentiam. Muito obrigado por seu louvor, jovem senhor. O rosto de Lin Qian corou ligeiramente e ela falou com uma gagueira. Embora ela fosse professora em dias regulares, e irradiasse uma aura majestosa e de dama de ferro enquanto ensinava os discípulos na Extreme Dale Academy, mesmo ela não podia deixar de se sentir tensa na situação atual. O belo jovem à sua frente era um filho de Deus favorecido que poderia até mesmo fazer seu ancestral agir como um escravo na frente dele. Não importa quem fosse, eles seriam capazes de dizer que ele era de uma origem aterrorizante. Seria estranho se ela não se sentisse nervosa ao falar com ele mesmo sabendo de tudo isso. Esta maldita obsessão. Lin Qian gritou em seu coração quando viu a cena odiosa na frente dele. Sentimentos de ciúme e falta de vontade brotaram em seu coração. Os outros no salão, no entanto, apenas riram um pouco e mantiveram a cena que aconteceu. Não apenas o velho Ming, mas muitas pessoas da antiga família Lin também queriam que Gu Shangji gostasse de Lin Qian. O próprio velho Ming era uma existência divina aos olhos deles, então Gu Shangji só poderia ser uma figura ainda mais chocante se eles pensassem sobre o assunto com alguma razão. Este não é um demônio que vai comer você, então por que você está tão nervosa, senhorita Lin? A expressão de Gu Shangji não mudou, nem seu sorriso desapareceu quando ele falou novamente. Ainda assim, ele desviou o olhar de Lin Qian e olhou para sua frente e disse, vou ter que incomodar a senhorita Lin para levar eu e Qingji para uma caminhada agora. Em seu coração, no entanto, ele estava pensando em algo completamente diferente. A vida com certeza foi inesperada. Ele estava planejando procurar o novo filho predileto do céu, mas o filho predileto do céu apareceu na sua frente. Era como se alguém lhe tivesse entregado travesseiros enquanto pensava em dormir. Também aconteceu que ele estava bastante interessado em saber de onde vinha o enorme valor da fortuna de Lin Qian. 200 pontos em Fortune Value não eram algo que pessoas comuns pudessem possuir. O jovem, o novo filho predileto do céu, que o olhava sorrateiramente, tinha um valor Fortune de 500. Gu Shangji se perguntou de qual modelo este foi cortado. A atmosfera tensa no salão finalmente diminuiu depois que Gu Shangji se despediu. Não apenas o patriarca e os anciões da família Lin, mas até mesmo o grande ancião sentiu nervosismo em sua presença. Afinal, era a primeira vez que interagiam com uma existência do reino superior, então como eles poderiam não estar nervosos? Ancestral, qual é a identidade daquele jovem lorde? Depois de um tempo, o grande ancião perguntou com emoções tumultuadas. Ele tinha curiosidade e muitas outras emoções que não podiam ser colocadas em palavras, enquanto ele respeitosamente sondava. Assim que ele levantou sua pergunta, os jovens que estavam do lado de fora do salão também aguçaram os ouvidos e ouviram atentamente para saciar sua própria curiosidade. Até Lin Qian, que estava secretamente prestando atenção ao velho Ming, fez uma expressão solene enquanto o ouvia atentamente.
Ele podia sentir uma aura semelhante à sua quando estava no auge do ancestral da família Lin que desceu do reino superior. Ao mesmo tempo, ele sentiu que a aura tinha algo errado com ele e não era semelhante ao que ele deveria sentir. Este assunto o confundiu muito. Não havia nada sobre a identidade de Gu Shangji que o velho Ming precisasse esconder de seus descendentes, então ele gentilmente sorriu e disse: Meu senhor, ele será aquele que liderará uma ortodoxia imortal e a poderosa família Gu no futuro. Se você tiver a sorte de receber a fantasia de meu senhor, imediatamente se transformará em um dragão de uma carpa inferior. Imediatamente, você saltará do mundo mortal e entrará no nono céu. Capítulo 33, Pequena beleza caindo à primeira vista, boa cara leva você longe. Ortodoxia imortal. Família Gu. Que tipo de conceito eles eram? Quem no mundo se atreveu a se chamar imortal? Só uma força que existia desde tempos imemoriais e dominava o mundo poderia ter tal direito, certo? As palavras do velho Ming tiraram o fôlego de todos da antiga família Lin, e um grande choque surgiu do fundo de seus corações. Não é à toa que até mesmo seu ancestral se referia a si mesmo como velho escravo na frente do jovem lorde. Com esse histórico, servi-lo também foi uma grande honra. A admiração e a reverência que eles tinham por Gu Shangji em seus corações se tornaram mais profundas. Com o relacionamento de servo de seu ancestral com o jovem lorde, eles estimaram que eles e seu ancestral não eram nada antes dele. Esse jovem tem um passado tão aterrorizante. A expressão de Lin Qian mudou um pouco e ele sentiu que o assunto havia se tornado um pouco complicado. Mas logo, sua expressão se acalmou novamente. Desde que eles desceram sobre o reino inferior, eles tiveram que obedecer às leis do reino inferior. Para um Deus-rei como ele, não seria tão difícil lidar com uma criança ainda molhada atrás de seus anos. Teria sido difícil se eles estivessem no reino superior, mas aqui embaixo. Claro, a principal razão era o fato de que ele sentia que o jovem que desceu do reino superior possuía exatamente o que ele estava procurando. Se ele quisesse chegar ao topo, certamente teria que cruzar com esse jovem. O velho Ming começou a falar sobre suas experiências passadas para seus descendentes, enquanto Lin Qian silenciosamente deixou o lugar com olhos brilhantes. Ele planejava seguir Gu Shangji para ver o que ele estava fazendo. Ele temia que Gu Shangji pudesse fazer algo desagradável com Lin Qian. As fontes claras fluíam e a névoa espiritual flutuava ao redor. Lin Qian caminhou nervosamente à frente com as palmas das mãos cobertas de suor, guiando Gu Shangji em seu passeio aleatório. Ela não conseguia se acalmar, não importa o quanto tentasse, ela se preocupava em ofender o jovem lorde fazendo alguma ação indesejada sem saber. Ela se sentia como se fosse uma plebeia escolhida pelo imperador como sua guia. Gu Shangji parecia estar vagando sem rumo, mas ele estava considerando muitos assuntos em sua mente. Finalmente, ele decidiu passar algumas observações. Lady Lin Qian, você não precisa ficar tão nervosa. Aprenda com Qingji, não só não tem medo de mim, mas ela também aprendeu a responder comigo agora. Gu Shangji disse com um sorriso casual, soando bastante amigável. Ele não poderia lidar com Lin Qian se ela estivesse nervosa o tempo todo. Su Qingji, por outro lado, não pôde deixar de revirar os olhos quando ouviu as palavras de Gu Shangji.
Tais comentários sem vergonha, ela se perguntou por que não estava surpresa ao ouvi-los da boca de seu jovem lord. Kingsley. Ela poderia ser a lendária beleza número 1 de Eastern Wilderness. Su Kingsley, a santa donzela da Terra Santa de Taichuan. O tom de brincadeira de Gu Shangji realmente ajudou Lin Qiuhan a diminuir seu desconforto e nervosismo, e ela perguntou de volta com grande surpresa. Ela tinha ouvido alguns rumores sobre Su Kingji da Terra Santa de Taichuan antes. Dizia-se que a deusa do deserto oriental havia partido com um jovem lorde há algum tempo. Agora ela descobriu que o jovem lorde nos rumores não era outro senão o jovem lorde Gu que veio visitá-los. A beleza número 1 do deserto oriental, ela era uma mulher admirada por muitos jovens de muitas regiões próximas e distantes, mas agora, essa mesma pessoa estava bem ao lado dela. Ela parecia a empregada do jovem lorde Gu à primeira vista. Lin Qiuhan não pôde deixar de sentir algumas emoções complicadas em seu coração, junto com um sentimento inexplicável de inveja por Su Kingji por algum motivo. O jovem Lord Gu tinha um temperamento gentil e amigável. Mesmo estando bem acima, ele não dava aos outros uma sensação de desprezo e desrespeito. Ele não só tinha um grande cultivo pessoal, mas também era bem educado, como um cavalheiro descrito nos clássicos. Lin Qiuhan relaxou muito depois de pensar assim. Ela começou a tomar a iniciativa de apresentar Gu Shangji aos arredores com um lindo sorriso no rosto. Oh! Eu vejo! De vez em quando, Gu Shangji acenava para sua explicação, e até mesmo contava alguma piada e evocava uma gargalhada clara dela. Seu grupo se assemelhava a um grupo de imortais andando pelo mundo mortal, com um belo cavalheiro e lindas donzelas. Ao mesmo tempo, a impressão de Lin Qiuhan sobre Gu Shangji continuou aumentando, e ela sentiu que Gu Shangji era um verdadeiro nobre. Não importa como se olhasse para ele, seja as suas habilidades de conversação, suas maneiras, seu temperamento ou seu poder, encontraria uma sensação de magnificência e elegância nunca vista antes em qualquer outra pessoa. Como a filha genial da antiga família Lin, ela se deparou com muitos gênios deslumbrantes. Mas na frente do jovem Lord Gu, todos eles empalideceram como as estrelas cintilantes diante do sol radiante ao meio-dia. Não, para ser mais preciso, eles não podiam se comparar a ele de forma alguma. Ela até sentiu que apenas uma palavra do jovem Lord era suficiente para acelerar seu coração e corar sua pele. Gu Shangji naturalmente viu todas as mudanças acontecendo com Lin Qiuhan. Sua expressão não mudou, mas ele sentiu cada vez mais interesse por Lin Qiuhan em seu coração. Era o que eles chamavam, caindo à primeira vista. Com certeza, um bom rosto o ajudou, não importa onde você fosse. Isso também foi incrível, e o salvou de muitos problemas. Depois, Gu Shangji mudou de assunto e começou a perguntar a Lin Qiuhan sobre ela e a antiga família Lin. Por que o jovem Lord Gu me perguntou sobre mim? Seu súbito interesse em si mesma fez o coração de Lin Qiuhan pular como um cervo. Será que o jovem Lord Gu desenvolveu uma boa impressão dela? Isso a deixou um pouco nervosa e aumentou seu nervosismo. Qiuhan é a filha mais velha do meu pai, e eu tenho vários meio-irmãos e irmãs. Mas logo, o sorriso de Gu Shangji relaxou o coração de Lin Qiuhan e ela começou a apresentar a situação de sua família para ele. Entre eles, ela também falou sobre o meio-irmão com quem mais se preocupava, Lin Tian.
Gu Shangji não pôde deixar de estreitar os olhos quando ouviu sua introdução. Aí vieram as palavras familiares: desperdício e não está interessado em cultivar a si mesmo. Nesse momento, Gu Shangji olhou levemente em direção a uma direção e viu uma figura que estava se escondendo não muito longe. A figura oculta estava emitindo flutuações de energia muito fracas. Ele fez o possível para se esconder, mas ainda estava um pouco longe de apagar completamente sua presença. O cara que estava secretamente olhando para ele do lado de fora do salão no antigo clã Lin deve ser o Lin Qian de quem ela estava falando agora. Oh! Ele não ficaria infeliz se ouvisse sua irmã mais velha chamá-lo de um desperdício. Gu Shangji perguntou com uma risada leve. Vendo que o jovem Lord Gu parecia estar interessado nele, Lin Qian continuou a elaborar: todo mundo sabe sobre esse assunto. Mesmo que eu queira defendê-lo, não tenho como fazê-lo. O pequeno Tien, sua mãe faleceu quando ele era jovem, e nosso pai também não o tratou bem. Além disso, ele não tem talento para o cultivo, nem está interessado nisso. Embora ele seja um descendente direto da família, na verdade ele não tem lugar nela. Que criança lamentável! Mas ele tem muita sorte de ter uma irmã tão bonita quanto você cuidando dele. Gu Shangji elogiou com um sorriso gentil. O jovem Lord Gu me chamou de linda. Suas palavras repentinas de elogio atordoaram Lin Qian, e sua pele ficou vermelha de alegria e timidez. Pequeno Tien, ele é uma criança sensata. Depois de minhas constantes reclamações, ele finalmente começou a virar a página. Ele começou a estudar e cultivar. Lin Qian disse com um sorriso cheio de alívio. Ah! Ele começou recentemente a estudar e cultivar. A intriga encheu o sorriso de Gu Shangji quando ouviu essas palavras, e ele imediatamente percebeu: desperdício virou um bom tropo da noite para o dia. Ou era uma figura poderosa assumindo o corpo de um lixo, ou um lixo regredindo de volta ao passado. Capítulo 34 Cobiçar as mulheres dos outros é dever do vilão. O alho-poró deve ter a autoconsciência de um alho-poró. A razão pela qual Gu Shangji chegou a essa conclusão foi naturalmente graças a todos os romances na web que ele havia lido religiosamente em sua vida anterior. Lin Qian não se parecia nem um pouco com um garoto lixo comum. Se ele fosse, então ele seria manso em torno dele como seu gênio celestial de uma irmã, e não ousaria segui-lo em segredo. Gu Shangji não tinha dúvidas de que a pessoa escondida no escuro era Lin Qian. Só depois de notar sua presença, ele rapidamente se virou e saiu. Essa não era a mentalidade que os adolescentes comuns deveriam ter. Isso só mostra que sua persuasão foi eficaz, e que ele sabe simpatizar com sua irmã. Alguém que não pode cultivar realmente não é diferente do lixo deste mundo. O que mais? Você só estava fazendo isso para o bem dele. Gu Shangji deu suas palavras de reconhecimento com um sorriso bonito. Ele continuou falando casualmente, querendo perguntar a Lin Qian mais sobre a situação de Lin Qian. Como sua irmã mais velha, Lin Qian deve ser quem conhece melhor Lin Qian. Naturalmente, Lin Qian não sabia das intenções de Gu Shangji. Em vez disso, ela se sentiu comovida por suas palavras. Ela nunca pensou que ouviria palavras de conforto do jovem Lord Gu. Depois disso, ela continuou falando sobre muitas outras coisas sobre Lin Qian. Gu Shangji sorriu e continuou conversando com ela.
Ao mesmo tempo, ele colheu dela o máximo de informações que pôde. Uma informação que despertou seu interesse foi o fato de que Lin Tian havia recentemente começado a se interessar pela alquimia e até pediu a Lin Qiuhan vários ingredientes medicinais. Ao mesmo tempo, ele também se tornou proficiente em algumas formações antigas. Alguns dias atrás, ele apontou os erros de vários anciões e chocou a todos. Gu Shangji quase descobriu os meandros do modelo deste protagonista, e até pensou em alguns planos de contingência. Este novo filho predileto do céu, ele parecia mais fácil de lidar do que tinha imaginado. Agora que ele não tinha que se preocupar em receber algum forte backlash destruidor da existência, Gu Shangji poderia usar mais métodos para lidar com esses filhos favorecidos do céu. Eu nunca pensei que o jovem Lord Gu me entenderia. Lin Qiuhan sentiu seu coração se mexer. Até o pequeno Tian não consegue me entender normalmente e acha que sou muito dura com ele. Lin Qiuhan se sentiu impotente quando disse isso. Ainda assim, ela se sentiu gratificada. Ela sentiu que Lin Tian finalmente tinha dado uma nova vida, e todas as suas preocupações nos últimos anos não foram desperdiçadas. Melhor ainda, o que muitos membros de sua família não conseguiam entender, o jovem Lord Gu fez em sua primeira reunião. Isso deu à luz uma estranha emoção em seu coração. Lin Qiuhan havia cultivado por mais de 20 anos, e só agora ela entendia o que significavam as palavras coração salta uma batida. Ela sentiu seu coração pular uma batida em seu primeiro encontro, mesmo que seu coração nunca tivesse sido tocado pelos jovens gênios que a perseguiram implacavelmente ao longo dos anos. Gu Shangji naturalmente viu através do coração de Lin Qiuhan. Afinal, ele já esperava por isso. Com seu status como um homem poderoso e bonito do reino superior, juntamente com suas habilidades de conversação e insights de sua vida anterior, mesmo uma mulher inteligente como Su Qingji não poderia escapar de seu alcance. Então, como Lin Qiuhan, alguém com uma mentalidade muito mais simples, não caiu em suas mãos. Ele não exigiu nenhum esforço para lidar com ela. Começar com ela não era apenas mais fácil, mas também mais interessante do que lidar com Lin Tian. Su Qingji, que assistiu a todo o show do lado de fora, aprofundou sua compreensão de Gu Shangji. Ele era realmente um homem sinistro que adorava brincar com o coração das pessoas. É bom que o irmão mais novo Lin Tian decidiu virar a página agora. Ele deve ter sido uma pérola coberta pela poeira antes. Ele deve ser abençoado com grande talento para poder apontar os erros até mesmo dos anciões em apenas alguns dias. Gu Shangji de repente falou com um suspiro emocional, fazendo parecer que suas palavras eram puramente por admiração. Ele estava atuando. Como a pequena Tian pode ser uma pérola coberta de poeira? Quanto ao seu talento, ele não conseguiu chegar ao reino do mar espiritual antes. Lin Qiuhan não pôde deixar de refutar com um sorriso, mas logo suas palavras pararam. Ela ficou atordoada e sentiu que algo estava errado, mas ela não conseguia identificar o que era. Como ele executou a alquimia se ele não podia nem cultivar o reino do mar espiritual? Será que o irmão mais novo Lin Tian encontrou alguma herança antiga? Quando eu estava no reino superior, ouvi falar de algumas heranças antigas e indescritíveis como essa. Os cultivadores podem herdá-los antes mesmo do reino do mar espiritual. Parece que o irmãozinho Lin Tian é um homem muito favorecido pelos céus.
Gu Shangji não pôde deixar de murmurar como se estivesse muito surpreso. Lin Qiuhan não podia ver muito agora, mas ela certamente chegará a certas conjecturas depois que ele a apontar na direção certa. Vendo Lin Qiuhan se perder em seus pensamentos com uma expressão profundamente focada, Gu Shangji decidiu não adicionar mais dicas. Ele entendeu que tinha que liderá-la com moderação, então sorriu e ficou quieto. Em outro lugar neste momento. Depois que Gu Shangji sentiu seu rastro, Lin Qian decidiu se despedir e não mais o seguiu. Agora, ele tinha uma expressão feia, e um ciúme profundo crescendo em seu coração. Claro, foi por causa da obsessão de seu antecessor por sua irmã. Atualmente, Gu Shangji era muito forte para Lin Qian, mas isso era apenas porque ele havia reencarnado recentemente. Lin Qian não podia estimar corretamente os limites atuais de Gu Shangji por causa de sua mísera base de cultivo. Ainda assim, o assunto mais inesperado para ele era o comportamento de sua irmã. Sua irmã, que era dura com ele em dias normais e vestia uma fachada majestosa, na verdade mostrou uma expressão tão mansa e tímida na frente de outro homem. Pior. Foi o primeiro encontro deles também. Tal cena fez o sangue de Lin Qian ferver, e ele sentiu como se alguém tivesse roubado algo precioso que pertencia a ele. Ele não pôde deixar de cerrar os punhos, tanto que se podia ouvir seus ossos estalando. Ainda bem que seu estado de espírito não poderia ser destruído com tanto. Afinal, seu cultivo em sua vida anterior não foi em vão, nem por acaso. Logo, Lin Qian se acalmou e resolveu em seu coração: esse chamado jovem Lord Gu é realmente sinistro e não uma pessoa gentil. Ele mostra uma fachada cavalheiresca, mas definitivamente não é um cavalheiro, não importa como eu olhe para ele. Devo pedir a Lin Qiuhan que seja cauteloso com ele, para que ela não caia em sua armadilha sinistra. Já que você decidiu me ofender, não me culpe por bater em você. Antes, por causa do físico da mulher seguindo Gu Shangji, ele ainda estava se perguntando se deveria ou não lidar com Gu Shangji. Mas agora, ele tinha decidido. Ele agora tinha uma boa razão para lidar com ele. Foi Gu Shangji quem o provocou primeiro, não ele. A noite chegou em um piscar de olhos. Grandes tremores passaram pela cidade celestial central devido ao súbito retorno do ancestral da antiga família Lin do Reino Superior, e isso causou um rebuliço em todos os lugares. Inúmeros cultivadores discutiram o assunto. As notícias se espalharam da antiga família Lin para várias partes do Estado Médio, causando grandes ondas em todas as cidades antigas. Todas as principais forças foram abaladas em seus núcleos e enviaram seus descendentes e discípulos para visitar a antiga família Lin. Agora mesmo, Gu Shangji estava na janela com as mãos irradiando luzes e ruínas imortais. Ele parecia muito misterioso enquanto a luz fraca da lua iluminava seu rosto, e seu vestido preto esvoaçava pelo vento frio. Sua expressão era calma e indiferente, pois ele estava perdido em seus pensamentos. Ele já havia descoberto as tramas e clichês sobre o recém-coroado filho predileto do céu, Lin Qian. Ele era definitivamente uma figura poderosa que caiu de alguma forma e seu espírito remanescente reencarnou assumindo o corpo de um desperdício. Ele já havia julgado que Lin Qian não tinha nenhum conhecimento do futuro, então ele não poderia ser um regresse. Isso tornou mais fácil para ele lidar com Lin Qian. Claro,
o que mais surpreendeu Gushangji foi o fato de que, quando ele estava fora do salão, esse cara olhava atentamente para Sukingji por alguns momentos por algum motivo. Não é dever de um vilão cobiçar as mulheres de outras pessoas. Como é que os filhos prediletos do céu começaram a assumir esse manto agora? Parece que Lin Qian estava bastante ansioso por sua morte. O alho-poró deveria ter a autoconsciência de um alho-poró, mas ele estava exagerando. Aqui está uma pequena introdução aos dois alho-poró que vimos até agora. Yeshen é um protagonista que era um gênio quando jovem, mas logo, seu cultivo não aumentou mais por razões que ele não conseguia entender, e ele perdeu todo o seu status e respeito. Porque seu cultivo ficou estagnado, as pessoas que antes o respeitavam passaram a ridicularizá-lo e o chamaram de lixo, escória e um insulto ao seu grande clã. Sua noiva rompeu o noivado com ele, o que o humilhou muito, então ele estabeleceu um acordo de 3 anos com a garota e jurou aos céus que devolveria a humilhação a ela e a todos que o humilharão. Quando ele estava em seu ponto mais baixo na vida, o anel que sua mãe inexistente deixou para ele brilhou com grande luz e uma beleza celestial apareceu do anel. A Bela disse a ele que a razão de seu cultivo não ter aumentado é porque a Bela estava tirando qualquer energia espiritual que ele estivesse coletando para seu cultivo para curar seu próprio espírito remanescente. Foi tudo graças a ele que ela finalmente conseguiu acordar. Para se desculpar por tirar seu cultivo e enviá-lo para a espiral de humilhação e escória, a Bela promete ajudá-lo a alcançar a grandeza tomando-o como seu discípulo. A beleza era uma figura suprema e poderosa quando ela estava viva, e ela veio do reino superior. Ela caiu no reino inferior depois que um bando de bastardos a cercaram e a atacaram para matá-la. Lá, é neste ponto que a sorte de Yeshen muda e ele segue seu caminho de dominação mundial e conquista da beleza, onde ele deveria enfrentar todos, dar um tapa em sua ex-noiva e pisotear todos os outros gênios e jovens mestres. No final, Yeshen teria um harém composto por seu mestre, Sukingji, e outras filhas favorecidas do céu abençoadas com grande fortuna. Mas, ele conheceu Gushangji e se ferrou. Lin Qian é um protagonista que foi um poderoso rei-deus de outro reino inferior. Quando ele alcançou o pico do reino do rei divino e decidiu ascender ao reino superior para alcançar ainda mais grandeza, o Deus celestial decidiu zombar dele. Ele encontrou um buraco negro ou algo assim, e o buraco negro o rasgou e só deixou uma parte de sua alma. Essa pequena parte de sua alma vagou pelo universo e acabou em outro reino inferior que tinha uma civilização que está muito atrás do reino inferior de onde ele veio. Neste reino inferior, ele assumiu o corpo de um lixo que não pode cultivar. Lin Qian deveria usar seu conhecimento de sua vida passada para subir aos céus em um único salto. Ele usará seu conhecimento para dar um tapa em todos que o desprezarão, impressionar sua irmã para bater seu pote de mel, subjugar várias filhas favorecidas do céu abençoadas com grande fortuna. Ele logo se tornaria um falso deus, o que não é nada comparado ao seu cultivo anterior do reino do rei dos deuses, Yasen. Assim, ele continuará subindo mesmo no reino superior. No final, ele terá um enorme harém que incluirá sua irmã, sua antiga discípula, alguma mestra aleatória e outros enfeites. Ele será uma existência suprema no reino superior adorado e temido pelas supremas ortodoxias, famílias, seitas e reinos.
Ele também pode se tornar o filho adotivo de alguma figura poderosa também. Seu conhecimento de alquimia, formações e outras ocupações secundárias está muito à frente do que o reino inferior da antiga família Lin desenvolveu. Todos eles são como um bando de caipiras na frente do poderoso rei Deus que ele era. Mas, ele conheceu Gu Shangji e vai se ferrar. Isso é tudo, caso alguém esteja se perguntando sobre o passado dos dois antagonistas.